Deixa eu comecei a gravação, eu queria mostrar para vocês como que ficou nossos critérios avaliativos, e aí, gente, eu queria chamar a atenção para vocês de uma situação específica, tá? Que, sinceramente, eu fiquei um pouco preocupada, tá? A Alice, assim como outras pessoas também, se não me engano, o Felipe, né? Estavam, lógico, vocês querem saber como estão as notas de vocês. É evidente, tá? O que acontece? Eu, especialmente quando vocês fazem aquela atividade do planejamento, organização e aquela análise SWOT, gente, eu demoro uma era corrigindo aquelas atividades. Inclusive, eu não terminei. Por quê? Eu fico matutando qual é o melhor jeito de dizer de uma forma sintética aquilo que eu queria dizer, porque também não adianta ficar escrevendo tratados para vocês, porque de repente vocês vão se perder no meio do caminho daquilo que eu queria dizer, tá? Isso posto, a minha intenção era soltar as notas todas juntas com análise SWOT e também com aquele planejamento, organização, que eu acho que são interessantes, eu gosto de mandar os blocos. Só que, gente, franca e sinceramente, eu não consegui terminar. Então, eu soltei as notas que eu tinha. E as notas que eu tinha era até a semana 4, tá? O Gabriel tá aqui perguntando que ele tá com algumas perguntas atrasadas. Gabriel, é isso que eu vou falar agora, tá? E aí, o que eu vou falar vai valer para você, vai valer para todo o resto, tá? É assim, gente. O que acontece? Esse semestre, o que foi solicitado para a gente? Que nós tivéssemos as aulas síncronas, né? E tivesse também uma pontuação, alguma forma de avaliação do estudo assíncrono. E, enfim, né? Vários de vocês já tiveram aulas comigo, outros não, né? Então, por exemplo, o Diego, a primeira vez está tendo aula comigo, o Gustavo também, o Felipe, se não me engano, um dos Felipes também. Então, o que acontece? Antes eu fazia só atividade síncrona. Só que esse semestre eu tive que colocar alguma coisa a mais. Aí tem uma coisa que vocês me conhecem já há algum tempo e quem não conhece, eu vou falar o seguinte: eu não gosto de deixar toda a avaliação em cima de uma prova, em cima de uma prova ou poucas provas, ou poucos trabalhos, porque eu acho que dá meleca. Se você vai mal numa prova, ou se você vai mal no trabalho, você basicamente fica zoado o resto do semestre e você acaba não conseguindo ter condições efetivas de fazer aquilo que você deveria fazer. E eu acho isso muito sério, tá? Então, o que eu decidi fazer? Toda semana tem uma atividade que é escrita, um teste, alguma coisinha, tá? E eu coloquei um pontinho referente a uma pergunta, tá? Então, essa foi uma estratégia que eu pensei, bom, eu vou ver como é que vai funcionar, né? Vamos ver como que vai ser, e assim eu tenho feito. Mas o que tem acontecido? Vocês estão fazendo as atividades, tá? As atividades, tá tudo certo, tá tudo bem, mas tá faltando aquele questionamento, né? Então, o que eu fiz? Vocês vão ter várias atividades semanais, sempre vai ter alguma atividade escrita ou teste, e tem isso aqui que vale um ponto. Pode parecer bobagem, gente, mas vale 17 pontos desse semestre. E há pessoas que não fizeram nenhum, tá? E por esquecimento, porque eu não sei, tá? Mas então o que eu vou fazer? Eu vou abrir todas as perguntas passadas, tá? O período já encerrou. Eu vou mostrar para vocês onde que tá. Eu vou abrir por quê? Porque senão vocês vão tomar pau, entendeu? E assim, eu não tenho a menor intenção. Eu acho que assim, existem reprovas justas, sabe? Que é quando a pessoa realmente está boiando, está viajando, e existem reprovas que são absurdas, sabe? Por exemplo, o Gabriel está aqui em todas as aulas, a Mariana está aqui em todas as aulas, sabe? A Isa também, o Joaquim também. Então, tipo, olha, 17 pontos a menos por causa disso, eu acho uma coisa muito complicada e eu não gostaria de fazer algo dessa natureza, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa telinha do Moodle. Essa aqui é enfim, a nossa telinha. E aí, sempre tem aqui embaixo, ó, questionamento da semana 2, tá?
vocês vão clicar aqui, e o que vocês vão fazer? Com base no nosso encontro presencial, com base na leitura, com base no vídeo, enfim, com base aí em tudo que a gente discutiu naquela semana do conteúdo. Vocês vão pensar em algum questionamento que vocês têm, alguma curiosidade, tá? Mas não dá para ser uma coisa óbvia. Por exemplo, o que é empreendedorismo? Tipo, isso é óbvio, né? E segundo, que isso é decoreba, gente, sabe? Alguma reflexão, sabe? Se eu não me engano, eu acho que é o Felipe, um dos Filipes, tá? Hã? Oi? Eu acho que é o Eu? Felipe. Ou é o outro? Felipe, você me pegou. Um de vocês tem respostas sempre muito reflexivas. Eu não lembro agora. Depende. Como assim, reflexivas? Por exemplo, nas primeiras aulas, que a gente estava conversando muito sobre sociedade, e aí teve alguma pergunta, alguma atividade que um de vocês colocou, tipo, eu sei que eu estou viajando, mas eu pensei assim, assim, assado, dei assim, teve um questionamento, assim, um pouco out do conteúdo, mas ao mesmo tempo relacionado, tá? O Leonardo também tem essa característica bem marcante. Eu só não consigo lembrar qual de vocês dois, Felipe. Eu preciso abrir de novo as atividades para ver. E assim, qual que é o intuito desse questionamento? Pensar né, pode ser que vocês não lembrem, mas depois vocês vejam lá as correções, especialmente dos questionamentos, para ver qual de vocês que era, tá? Que, de verdade, gente, como eu corrigi já faz um tempo essas atividades, eu não lembro. E aí, só para, assim, explicando. O que eu geralmente faço? Gente, eu não sei o que eu fiz aqui. O que eu geralmente faço? Eu dificilmente digito tudo lá no Moodle. O que eu faço? Eu escrevo todas as respostas em um documento Excel, sabe? Digito tudo lá para mapear mais ou menos como é que vocês estão indo, qual é o perfil de respostas, tá? Então, quando vocês veem que sai tudo de uma vez, todas as correções de uma vez, todas as atividades de uma vez, é porque eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de alguma coisa que eu já tenho escrito antes. Até porque, gente, seria muito difícil você conseguir, sinceramente, fazer uma leitura super rápida desse jeito. Eu, pelo menos, não consigo. Eu sei que tem quem consegue, mas eu não consigo. Enfim, eu vou abrir de novo. Deixa eu abrir aqui para vocês de novo. Eu vou abrir todos os questionamentos novamente, tá? Eu vou deixar aberto todos esses questionamentos das aulas passadas, ou seja, da semana 1 até a semana 7, deixa eu ver, até daqui a 2 semanas, tá? Então, até mais ou menos o dia 16, 17 vai ficar aberto. Mas aí, gente, eu conto com vocês, tá? Parem de comer bola, tá? São 17 pontos. É bastante coisa, sabe? Não é algo desprezível. E eu, sinceramente, penso que existem motivos e motivos de reprova, tá? Mas reprovar por bobeira é uma coisa que não dá, tá? Também tem uma outra coisa, gente. Nesse semestre, na última semana de aula, eu havia considerado uma avaliação, tá? Uma provinha. E o que eu tinha falado para vocês? Que eu ia pegar questões enviadas por vocês para que essa provinha seja feita. Entendeu? Essa prova seria no dia 15. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Perdão, seria no dia 5/11, tá? As questões dessa prova vão ser extraídas dessas questões que vocês vão montar. E aí, o que eu tenciono fazer, né? No dia e no horário marcado, vocês vão abrir, a prova vai ser randômica, ou seja, vai aparecer um número X de questões para cada um de vocês, e a minha intenção é que vocês deem uma olhada nas questões antes, para que vocês possam refletir e pensar um pouco melhor a respeito delas. É por isso, gente, que, por favor, não fica mandando assim, por exemplo, questão decoreba, cite os 4 pontos, porque é o tipo de questão que é enervante,
sabe? As pessoas ficam enlouquecidas com questão da coreba. Então, eu gostaria que vocês pensassem em propostas, né, que a pessoa de estar aqui conversando, de ver as aulas, ela consiga responder, mas sem ter que ficar naquela loucura de ficar vendo slide, decorando coisa, tá? Porque eu acho péssimo isso, tá? Eu acho péssimo, péssimo mesmo. O André tá aqui falando que ele se enrolou no começo. Não tem problema, André. Acho que todo mundo se enrolou no começo do semestre, porque ele começou no meio de julho, então dá tempo de puxar o fio e voltar, tá? O Léo tá falando que ele às vezes viaja. Não, eu não acho problema nenhum viajar, sabe? Até porque a proposta, gente, é que vocês reflitam sobre as coisas também, sabe? E especialmente temáticas de empreendedorismo, tem tanta gente falando tanta abobrinha, sabe? Tanta abobrinha, que eu acho que é legal a gente pensar um pouco melhor sobre o que é plausível daquilo que não é plausível, tá? O Rafael me perguntou, inclusive no... Peraí, gente, que eu fiz alguma besteira aqui. Rafael perguntou, inclusive, quantas faltas ele tem. Rafa, de onde eu estou tirando as faltas das atividades entregues? Entendeu minha preocupação? Então, até o presente momento, você vai considerar suas faltas de acordo com aquilo que você entregou e aquilo que você não entregou. Então, dá uma olhadinha, deixa eu abrir aqui minha planilha para ver como que você está de falta até o presente momento, mas um jeito seguro de você saber como é que está a sua falta é basicamente você ver aquilo que você não entregou, e até por isso eu quero que vocês postem os questionamentos, para que vocês não tenham problemas por causa de bobagem, gente. Que assim, realmente tem gente que está viajando na maionese, mas agora o aluno cumpridor, o aluno que faz tudo certinho, que está aqui todo dia, que participa, que faz, ter problemas por besteira, isso me incomoda profundamente, tá? Então, peraí, Rafael, cadê você? Rafael Cordeiro. Rafael, até o presente momento, tá faltando coisa de atividade, meu. Perdão, de questionamento. Então, assim, eu vou abrir, você posta lá os seus questionamentos para você ficar com presença nisso também, tá? Porque, assim, toda semana são como se fossem duas aulas. Porque a gente tem o encontro síncrono e a atividade não síncrona. Entende? E tem que ter presença computada disso tudo. Eu tenho que tirar de algum lugar, gente. Então, façam as coisas, tá? Que eu quero que vocês não tenham dificuldade. E aí, gente, hoje a gente vai entrar em uma temática que é central para a gente, tá? E aí, eu vou pedir licença para abrir uma conversa privada que eu tive, tá? Eu converso muito com muitos de vocês privadamente, tá? Até porque, gente, todo mundo aí tem meu telefone, né? Sei lá, tem privado do Instagram, que às vezes há pessoas que me procuram, tem o Facebook, que eu mexo muito pouco, mas eu ainda vejo uma coisa ou outra. E vocês têm liberdade para isso, tá? Eu não fico fazendo doce de, eu não falo, me procura, eu prefiro que fale comigo do que ficar boiando por aí. Enfim, eu tenho conversado um pouco com o Vitor. O Vitor, colega de vocês aqui da Geologia, ele é um menino que tem muitas ideias bacanas e a gente tem falado bastante sobre as ideias que ele tem quanto à profissão, essas coisas, tá? E aí, essa semana, ele me fez um questionamento interessante. Tipo, Michê, qual que é a ordem certa de você planejar um negócio? Como que funciona isso, tá? E a gente começa a discutir um pouco mais aprofundadamente isso agora, na aula de hoje, tá? E aí eu vou abrir para vocês uma coisa que é complicada de abrir, mas eu preciso. É assim, quando você vai na vida real montar um negócio, você vai ter que fazer algumas coisas para você não se estabacar, né? Inclusive, a Isadora tem ideias de abrir um negócio. Do que eu entendi, a Isadora, inclusive, está com um negócio virtual, então acho que talvez ela tenha feito algo similar ao que eu vou falar para vocês agora. Você primeiro, antes, você precisa pensar em planejar o seu negócio.
Então, não adianta, por exemplo, o Vinícius falar assim, ah, eu gosto muito de games, então eu vou abrir um negócio de games. O que eu vou falar? Vinícius, para de ser iludido. Assim, gostar é importante? Claro que é. Só que só gostar não significa retorno. Isso a gente chama de miopia do empreendedor, que é quando a gente acha que porque a gente gosta, todo mundo gosta, tá? Um exemplo besta. Quantos de vocês aí gostam muito de comida japonesa? Quem aí gosta de sushi, de sashimi, de temaki, dos pratos orientais? Ó, o Vitor tá aqui falando que ele ama. O Diego tá falando que também gosta. O André tá falando que é bom demais da conta, né? E, gente, assim, como eu disse, às vezes a gente fica um pouco míope. Porque, por exemplo, gente, eu sou descendente de japoneses e eu odeio com todas as minhas forças comida japonesa crua. Eu odeio peixe com todas as forças do meu ser, sabe? Detesto, mas eu detesto com força, tá? A Mariana é mestiça e tá falando que também não gosta. E olha, meu caso da Mariana talvez seja similar, porque não é falta de tentar. Não é falta de tentar. Porque nossas avós, mães, pais, etc., ficavam, come, é gostoso. E eu nunca gostei. A Alice está aqui falando que detesta, o Gabriel também. Então, olha, gente, de um exemplo bobo, sabe? A gente percebe que, às vezes, a gente fica pensando que o negócio vai dar super certo porque a gente gosta, mas talvez não, porque pode ser que exista muita gente que não gosta, né? Mas também tem um detalhe 2. Ninguém vai agradar a todo mundo. Ninguém, tá? Mas você, como empreendedor, você tem que tentar se assegurar que aquilo que você está pensando em fazer tem um número mínimo de pessoas que vai curtir, porque se não tem, não adianta abrir, né? O Brian tá aqui falando que a Mariana só come flango. Você tá zoando a Mariana, seu tonto. A Alice tá aqui rindo. A Mariana tá falando que gosta muito de frango mesmo. Eu sou uma carnívora clássica. Eu só gosto de carne vermelha. E frango eu como muito pouco, tá? Acho que a única coisa universal no planeta, tá, assim, de gostos é batata frita. Porque até hoje eu não conheci ninguém que não gosta de batata frita, sinceramente. Inclusive, o símbolo da ONU devia ser um pacote de batata frita em vez da pombinha da paz, porque, enfim, pombinhas são chatas, mas as batatas, enfim, eu tô com fome e eu tô devagar. Tá vendo, Leonardo? Você não é o único que divaga. Mas, enfim, quando a gente está pensando em termos de abrir um negócio, a gente dificilmente vai conseguir agradar a todos. A gente não adianta, é ilusão a gente pensar isso, tá? Mas a gente tem que tentar garantir que exista um número suficiente de pessoas que curta a nossa ideia e que queira comprar a nossa ideia, tá? Não adianta, por exemplo, você montar um restaurante de comida russa em Monte Carmelo, porque qual é o número de pessoas que conhecem a culinária russa e qual é o número de russos que existe em Monte Carmelo? Acho que muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Então, a gente tem que pensar em algo que, na pior das hipóteses, agrade o maior número de pessoas possíveis, tá? Léo tá aqui falando que pomba da doença, batata frita traz a paz. Eu penso do mesmo jeito. Bom, e onde eu estou querendo chegar com essa lenga-lenga toda? Seguinte, antes de você planejar um negócio, você tem que testar para ver se vai ter mercado. Ou seja, você vai testar a sua ideia junto a um público que tem maior ou menor propensão de comprar aquilo que você quer. Isso se chama pesquisa de mercado, tá? Então, aí eu falei para vocês que ia comentar de coisas que, enfim, é importante também que vocês pensem. No curso de Sistemas de Informação, nós temos 2 disciplinas ministradas por mim. A primeira que vocês estão tendo nesse primeiro semestre é empreendedorismo. A segunda é a disciplina de Fundamentos do Marketing. O que a gente faz na disciplina Fundamentos do Marketing? Em linhas gerais, a gente entende como o mercado funciona
E a gente aprende a fazer uma pesquisa de mercado, para ver se o mercado tem interesse naquele produto, naquele serviço que eu estou pensando em vender. É isso que a disciplina faz. E depois, aqui em empreendedorismo, a gente monta a ideia de negócio estabelecida, ou seja, a gente faz o plano de negócio. É por isso que eu pedi para o curso inverter as disciplinas. Então, provavelmente nas próximas matrizes curriculares, primeiro vai vir marketing e depois vai vir o plano de negócio, tá? Mas por que é que então o empreendedorismo veio primeiro? Porque, especialmente no curso de sistemas, tem muita gente que já entra na faculdade com uma ideia de negócio. Já entra com um sistema, com um programa, com algum aplicativo, com alguma grande ideia, e já chega querendo colocar fogo no mundo, já chega querendo abrir um negócio, tá? Então, por isso que empreendedorismo vem antes, mas na vida real, a ordem é a inversa. Primeiro a gente faz uma pesquisa e só depois a gente monta o plano de negócio, tá? Vocês todos estão aqui, então a gente vai primeiro fazer o tal do plano de negócios. Então, esse é o trabalho da disciplina, tá? Esse é um trabalho que tem peso 17. Por que tem peso 17? Porque nessa semana de agora, na próxima e na outra, tem os questionamentos que vocês vão encaminhar, e aí são 3 pontinhos deles, então totalizando 20 pontos, tá? Nesse plano de negócio, vocês vão, basicamente, desenvolver uma ideia de empreendimento que vocês tenham, tá? E daí, vocês vão entregar esse trabalho no final do semestre, ou seja, no dia 31/10. Tudo bem, gente? Então, dia 31/10, vocês vão entregar a atividade e é isso, tá? E agora eu quero explicar para vocês no que consiste um plano de negócio e também eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que eu havia pensado para o funcionamento dessa parte da nossa disciplina, tá? Então, primeiro de tudo, se vocês forem observar aqui no nosso roteiro de aula, né, no nosso, fugiu o nome, meu Deus do céu, plano de ensino, nós temos 17 semanas. Porém, no calendário docente, estão previstas 15 semanas de aula. Eu contei 2 semanas a mais. Para quê? Tanto para que vocês possam estabelecer alguma atividade, como eu posso colocar uma palestra, como eu posso ceder tempo extra para vocês fazerem alguma coisa, tá? Então, quando eu fui montar, eu coloquei 2 semanas a mais por causa disso, tá? Então, é um tempo que a gente tem para desenvolver as atividades também com mais calma, tá? Eu acho que é melhor a gente ter tempo a mais para pensar, para fazer atividade, para correr atrás do tempo perdido, do que tempo a menos. Tudo bem? A nossa disciplina cabe perfeitamente dentro de 15 semanas. Mas eu deixei programado 17 por esse motivo. Tudo bem? Nessa semana, na próxima e na outra, vocês não vão entregar nada. Não tem atividade, só tem aquela pergunta, aquele questionamento. E, inclusive, eu deixei postado para vocês já conteúdo de 3 semanas antecipadas. Para quê? Para quem quiser ir adiantando e fazendo, gente, faz, tá? É melhor já adiantar do que vocês ficarem para trás. Então, eu já tenho da semana 8, que é essa, semana 9, que é a próxima, e a semana 10, que vai pegar mais ou menos até quase o final do mês, tá? Nessas semanas, vocês não têm atividade nenhuma. Vocês só vão me mandar o questionamento, porque eu preciso disso, de novo, para computar presença e porque vale um pontinho. Então, eu deixei aberto, vai ficar por 3 semanas aberto, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Gente, tudo bem até aqui? Eu estou explicando para vocês mais ou menos como é que vai funcionar, o que vai ser, para que vocês não sejam surpreendidos daqui para diante. Então, de agora até o final do semestre,
a gente tem o plano de negócio que vocês vão ter que montar, e eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Já aviso que é um trabalho que dá trabalho, mas vocês conseguem fazer com competência e com exatidão, com tranquilidade, tá? A gente tem também as atividades semanais, os questionamentos, e a gente vai ter uma provinha no final do semestre. Então, não comam bola, tá? O Yandris está perguntando se esse questionamento são as perguntinhas, Yandris. Né? Então, tá todo mundo mandando as perguntinhas. Eu sempre estou dando feedback das perguntinhas, falando, olha, seria legal, peça justifique, me explica melhor porque eu não entendi. Porque, assim, eu quero que também essas perguntas sejam válidas, tá? O Thiago está perguntando se pode começar o plano de negócio. Thiago, pode e deve, tá? Quanto mais cedo vocês começarem, melhor. Agora, sem mais delongas, eu queria conversar com vocês sobre plano de negócios, né? Eu vou explicar a vocês as partes do plano de negócio. E aí, na semana que vem, o que eu planejei fazer com vocês? Na semana que vem, eu convidei um professor que também trabalha na área de empreendedorismo e inovação. Ele é o professor da USP, o nome dele é Alexandre Dias. Ele estuda o fenômeno do empreendedorismo, ele estuda especialmente inovação e startups, tá? Eu o convidei para falar com a gente na semana que vem, a partir das 9h30, tá? Eu pedi para ele falar com vocês sobre inovação e pequenos negócios. Tá prevista para a fala dele acontecer entre 9h30 e 10 horas, planejei meia hora, para quê? Para que ele possa trazer um ponto de vista diferente para vocês e que para vocês possam fazer perguntas para ele, tá? Então, o que eu queria que a gente fizesse na aula de hoje? Eu vou explicar a estrutura do plano de negócio e eu quero que vocês já pensem em alguma ideia do que é que vocês gostariam de fazer, tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, essa semana, eu vou explicar a estrutura, vocês vão pensar em ideias de negócios, e daí, na semana que vem, eu vou trazer um especialista na área, especialmente na área de inovação, o professor Alexandre, e ele vai conversar com vocês, né, sobre as possibilidades daquilo que vocês vão trazer para discussão. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tem aqui algum problema? O Thiago está falando que beleza, o Iago acabou de entrar, Vinícius está dizendo que está tudo bem, a Alice também, o Gabriel também está dizendo que está tudo bem. Outra coisa, pode fazer o plano de negócio em dupla? Pode, não ligo, tá? Pode fazer individual? Pode, tá? Eu sempre sugiro, tentem fazer em dupla, pelo menos, tá? Assim, nós temos uma turma atualmente, deixa eu ver quantos alunos nós temos. Estamos atualmente com 40 alunos matriculados, tá? Para mim, não tem problema que vocês façam o trabalho em duplas ou em trios. Só acho complicado quando começa a ficar turmas assim de 5, 6, porque daí sobra para um fazer sozinho o trabalho inteiro, tá? E aí eu acho complicado porque é o tipo de trabalho que todo mundo tem que se doar um pouco, tá? E eu sugiro que vocês, a gente tem um grupo de WhatsApp, tentem se reunir com pessoas que têm ideias próximas das de vocês, tá? Então, por exemplo, o Gabriel, ele faz engenharia, né? Ele está na cartográfica e ele tem a ideia de montar um escritório na área, né? Então, poxa, quem quer montar o escritório na área, cola com o Gabriel, porque daí vocês fazem juntos, né? Não vai adiantar o Gabriel, que tem esse interesse, né? O Gabriel está aqui falando que é o sonho dele. Muito bem, acertei. Nietzsche é evidente. Não adianta pegar o Gabriel, que tem esse sonho, e juntar, de repente, sei lá, com o Vinícius, que o sonho do Vinícius é, de repente, sei lá, montar uma casa de lanche, entendeu? Não funciona, tá? Então, a gente tem que tentar unir interesses, tá? O interessante é que as pessoas tenham mais ou menos a mesma expectativa. Então, o que eu vou fazer agora na próxima meia hora, 40 minutos? Eu vou mostrar para vocês a estrutura do plano de negócio, o que é para fazer, como que é para fazer. E daí, eu quero que vocês pensem sobre quais ideias de negócio vocês, porventura, têm.
tá? Então, por partes. Eu não vou, tá? A Alice tá falando assim, então tem que ser uma coisa que a gente de fato queira abrir, não é uma situação totalmente hipotética. Alice, pode ser uma situação totalmente hipotética também, tá? É que assim, para quem já tem alguma ideia que quer abrir, aproveita o momento né, já aproveita que a disciplina está pedindo e já faz. Agora, se for uma situação totalmente hipotética, pode fazer? Pode também, tá? Alice, vou contar uma fofoca, assim, é uma fofoca, e eu vou falar porque, enfim, é um aluno que é uma aluna, aliás, antiga. Ela fez um plano de negócio falando se daria certo ela montar um sistema online de tarô. Sabe tarô? Leitura de carta? Ela fez. Alice, você falou alguma coisa, Fã? Achei que seu áudio acabou vazando sem querer. Ela fez e fez bonitinho e deu tudo certo. E eu descobri recentemente que ela começou a fazer a arte divinatória de tirar tarô mesmo, porque ela constatou que dava uma grana. Então, mesmo uma situação totalmente hipotética, às vezes vale a pena você fazer para testar mercado, tá? Então, é assim, vocês podem tanto juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo, alguma coisa mais prática, quanto vocês podem testar um sonho, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que o sonho do Felipe Augusto seja se tornar youtuber. Felipe, tá aí a hora e a vez de você testar, tá? Ou então, sei lá, o Arthur, ele fala assim, eu sempre quis saber se valia a pena eu comprar produtos no AliExpress, né, produtos domésticos, tipo panela, concha de sopa, não sei o que, vender, queria ver se ia dar certo, tá aí sua chance também, tá? Então, não necessariamente vocês têm que fazer alguma coisa relacionada ao curso, né? Então, assim, caso queiram, façam, mas caso não queiram também, tá tudo certo, tá? E aí, por exemplo, eu sei que alguns de vocês, eu comentei da Isadora agora há pouco, que tem até, não sei se é a Isadora Martins ou se é outra Isadora, que inclusive já tem um negócio virtual, tá? Então, de repente, é uma chance de você ver se vai funcionar. Uma outra possibilidade que vocês podem fazer, e que eu acho, inclusive, muito válida, é vocês ajudarem alguém que está em dificuldades com o negócio. A gente está tendo um momento de pandemia, muitos negócios fecharam, pais de vocês, tios de vocês que têm empreendimento, que estão assim passando um sufoco danado. Também dá para fazer um plano de negócio visando melhorar alguma coisa que já existe, dá para fazer, tá? O plano de negócio, gente, ele é um plano que serve tanto para você abrir uma coisa nova, como para você pensar de forma objetiva em como melhorar alguma coisa que já existe. Tá? Então, vocês têm esses caminhos, como vocês podem ver, são caminhos múltiplos. Então, vamos supor, por exemplo, que o Tiago tem uma tia que tem uma confeitaria e a tia dele, com a pandemia, está sofrendo muito com concorrência. O Tiago pode montar um plano de negócio focado para ajudar a tia dele? Pode, tá? Assim, gente, sintam-se à vontade. A única coisa que eu sugiro é, caso vocês decidam fazer em grupo, grupos de até 3 pessoas, tá? E a gente criou o grupo do WhatsApp até por isso. Tentem integrar pessoas que têm interesses similares, tá? Agora, sem mais embromation, e começando, e um último lembrete. De novo, eu gravei as aulas, tá? Eu não vou repassar tudo, o que já foi detalhado nos videozinhos da aula. Vocês vão ter que assistir. Nossa, fiquei engraçada nessa fotinha, mas enfim. Vocês vão ter que assistir as aulas para pegar alguns detalhes, e aqui a gente vai tirar dúvidas e discutir os principais pontos daquilo que está sendo proposto. Tudo bem, gente? Tudo certo? Porque se eu ficar dando aula de novo, além de ficar chata, vocês não conseguem discutir melhor as suas ideias. Bom, então, sem mais delongas, aqui no nosso Moodle, primeiro ponto, baixem esse documento aqui, estrutura básica de um plano de negócios.
tá? Então, quem está com o computador baixa, quem está com o celular não tem problema, porque eu vou mostrar de todo jeito, tá? E essa nossa conversa de agora está sendo gravada, então vocês vão ter como voltar depois e ver aquilo que eu estou dizendo. Bom, então, vou abrir aqui com vocês o documento, e daí a gente vai discutir sobre alguns tópicos na próxima meia hora, 40 minutos, tá? Então, o primeiro tópico de um plano de negócios é o que a gente chama de sumário executivo, tá? O que é esse tal de sumário executivo? Então, primeiro, quando você está montando um plano de negócio, você está planejando a abertura do seu empreendimento, da sua ideia. É importante planejar? É. Por que é importante, gente? Porque 7 em cada 10 empresas fecham no Brasil antes de completar um ano. Isso acontece? Então, assim, 70% das empresas brasileiras fecham antes de completar um ano. E por que isso acontece? Por vários motivos, tá? Imposto, concorrência, por vários fatores, mas um dos principais apontados é falhas em planejamento. A pessoa montou um negócio achando que ia super vingar e não vingou. Então, é melhor, gente, você queimar um tempo planejando, colocando no papel, se organizando, porque isso não custa dinheiro. O que é de danar é você colocar dinheiro no negócio, daí quebrar, e daí você ficar vendo navios, ficar sem dinheiro, ficar sem negócio, devendo no cheque especial, tá? O plano de negócio, esse planejamento que vocês vão montar, ele serve tanto para você se organizar, quanto ele serve como instrumento de persuasão. Bom, o que é um instrumento de persuasão? Quem aí já assistiu o Shark Tank? Aquele programa que aparecem vários investidores julgando uma ideia. Então, o Diego está aqui falando que já assistiu, o Gabriel também, inclusive, gente, nessa aula ou na próxima, provavelmente daqui a 2 semanas, eu quero mostrar para vocês um trecho do Shark Tank que, assim, você vê que a pessoa não tem ideia do que está fazendo no universo, e aí só tá uma porrada dos investidores. O Vinícius está aqui falando que também assiste, o Gabriel gosta dele, o Gabriel Matheus, eu lembro que ele até sabia os episódios que eu mostrei em sala, se não me engano, você até já tinha assistido. O Vitor Hugo também já assistiu. Então, quando a gente monta um plano de negócio, a gente está, primeiro, colocando no papel uma ideia, vendo como é que vai funcionar, e segundo, a gente vai tentar persuadir públicos interessados, como, por exemplo, investidores, como, por exemplo, gerentes de banco, tá? No plano de negócio, esse tal de sumário executivo, ele é basicamente uma foto do seu negócio. É a primeira parte do seu negócio, é como se fosse o resumo daquilo que você está fazendo. Então, antes do investidor pegar o seu plano de negócio e ler ali 20, 30 páginas, para daí decidir se ele gosta da sua ideia ou não, ele primeiro vai ler o resumo. O resumo é esse sumário executivo. O que o pessoal apresenta no Shark Tank é um sumário executivo, tá? É um resumo da ideia de negócio deles, tá? Então, é a primeira parte do plano. Então, por isso, tem que ser algo muito atraente, muito bem escrito, tá? É que nem, sei lá, quando vocês estão tentando convencer alguém a fazer algo que a pessoa originalmente não quer, tá? Sei lá, os meninos estão chavecando alguém e vão jogar um chaveco, uma conversa para dar uns beijos, tá? Ou as meninas também vão jogar um chaveco para dar uns beijinhos. O sumário executivo é a arte da conquista, tá? É por esse tópico do plano de negócio que você pode fisgar ou não a pessoa, tá? Então, por isso, é o ponto que vocês têm que dedicar mais capricho e mais detalhe, tá? Vocês não vão numa entrevista de emprego de chinelo e regata, a não ser que vocês estejam indo trabalhar no quiosque da praia, tá? Quando vocês vão se apresentar profissionalmente para alguém, vocês vão na estica, vocês vão arrumadinhos,
Porque vocês querem passar uma boa impressão, e é para isso que serve esse sumário executivo, tá? Então, toda vez que vocês verem programas como Shark Tank, eles estão apresentando esse sumário executivo, tá? Que, em linhas gerais, é um jeito de você ganhar a pessoa. O Léo tá aqui falando, a frase que faz qualquer homem fazer qualquer coisa. Eu duvido que você... Aham, exatamente, né? Inclusive, Léo, eu tenho um parente, que eu não vou revelar quem, que tomou um copo de detergente porque eu falei, eu duvido que você toma um copo de detergente. E a pessoa tomou. Gente, adolescente tem que ser estudado, porque tem problema. O Thiago tá aqui falando que o momento do sumário executivo é que você não pode ter falta de confiança. Não, não pode, tá? E aí tem uma coisa, gente. Se você não acredita na sua ideia, ninguém mais vai, tá? Então, você tem que... Por isso que é bom você montar um plano de negócio, porque você vai ver se esse negócio vai funcionar, tá? Quanto custa, quanto tempo vai demorar para você ter retorno. Então, você tem que botar a fé na sua ideia, porque se você não bota a fé na sua ideia, você não vende a sua ideia para ninguém, tá? Tiago está aqui falando que você tem que ter convicção que vai dar certo e transparecer isso. Exatamente, tá? Então, você escrever um plano de negócio também te ajuda a ter mais confiança. Só que, calma, sumário executivo, eu falei para vocês que é o charme, a isca que a gente vai usar para pegar o nosso investidor, para pegar o nosso cliente, para convencer o nosso fornecedor, beleza, tá? Mas ele é o último tópico que a gente vai escrever, tá? Mentira, então por que você está falando isso agora? Pelo seguinte, depois que tudo, dos tópicos 2 a 10, olha o tanto de coisa que tem, tá? Do tópico 2 até o tópico 10. Depois de tudo estar escrito, só aí você vai escrever o sumário executivo. Por quê? Porque ele pede coisas que vocês não têm como responder agora, tá? Então, por isso que é tão desafiador, porque você geralmente já está com a língua de fora, de tanto escrever, de tanto pensar, sabe? Sua casa já tá cheirando até queimado, de tanto que você matutou, tanto matutou que até queimou o cabelo. E aí, nesse finzinho é que você vai sentar e vai escrever o seu plano de negócio. Antes, eu não recomendo, tá? Porque você não vai ter informação suficiente. Tá bom, mas o que tem esse sumário executivo? Tem o conceito do negócio, ou seja, no que consiste a sua ideia, tá? Você quer, por exemplo, montar um escritório de engenharia? Você quer montar um novo jogo? Você quer virar youtuber? Você quer aumentar o movimento na loja de ferramentas do seu pai? Né? Então, qual é o conceito? Tá? Qual é a ideia? O motor que vai gerar o seu planejamento. Por que é que você está planejando? E daí, você tem que mostrar por que é que isso é uma oportunidade. Tá? Então, aí, vamos voltar a uma discussão que a gente já teve um pouquinho lá atrás. Oportunidade é quando você vai mostrar para alguém que a ideia pode trazer dinheiro, tá? Ideia é só uma inspiração que você tem. Oportunidade é quando você vê que de fato tem como tirar dinheiro disso, tá? Por exemplo, vamos supor que o Brian, ele fale assim, eu tive uma ideia, eu estou trabalhando aqui no campus Monte Carmelo, eu sou estudante, eu tô duro, e eu decidi fazer uma coisa muito legal. Eu vou começar a escrever TCC para os meus amigos, o trabalho de conclusão de curso, em troca de dinheiro. Isso é uma ideia. Brian, pode até ser uma ideia, mas é uma oportunidade? Vai te trazer dinheiro de fato? Não sei. Porque pense no seguinte, seus amigos também estão numa situação financeira difícil. Então, a chance de você tomar o balão é enorme, tá? Ou então, um exemplo menos maluco, tá? Vamos supor
que isso já aconteceu aí em Monte, tá? Quando, alguns anos atrás, mais ou menos em 2017, coitada da Marcela, ela que ia sofrer. Eu não sei quem é a Marcela, mas eu tô imaginando que... Quem que é a Marcela? É a namorada do Brian? Ou é alguém que escreve e trabalha acadêmico? A namorada dele, coitada, ia sofrer mesmo, tá? Gente, é sério. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa focada no público universitário, porque tem muito, porque o pessoal é animado, porque a galera quer curtir, beleza. Mas vocês têm dinheiro para gastar? Interesse vocês têm, agora vocês têm dinheiro no bolso? Meu, não sei. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu vou montar um bar, eu vou montar não sei o quê para o público jovem. Que ótimo, agora se eles puderem pagar, que bom, caso não, meus pêsames, né? Vinícius está aqui falando que o universitário gosta de coisa grátis, lógico, gente, né? Eu já comentei com vocês que na faculdade eu não tinha dinheiro e eu morava em um campus que não tinha bandejão, sabe? Eu tive anemia seríssima, a ponto de precisar de transfusão de sangue, porque eu passei 4 anos comendo coxinha e miojo, tá? Então, assim, eu sei como é que a coisa funciona. Inclusive, até hoje, eu tenho uma saúde meio zoada, acho que de tanto comer miojo, de tanto comer coxinha. Mas, pior é que eu continuo adorando ambos. Mas, enfim, existem ideias que a gente tem que simplesmente não são viáveis, não são válidas, não vão trazer retorno, tá? E tem oportunidades, que são coisas que, de fato, vão trazer dinheiro, vão trazer renda, vão gerar emprego, vão ser consistentes, são sustentáveis ao longo do tempo, tá? Então, a gente precisa pensar em algo que tenha consistência, algo que seja de fato uma oportunidade. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no tópico 2. O que mais o sumário executivo pede? Ele pede para a gente avaliar como está o mercado e quem são os competidores. Professora, mercado é o Supercell? Não, gente. Mercado... Desculpa, gente. Eu tô rindo porque esses dias eu estava fazendo uma palestra sobre clima organizacional e tinha uma pessoa assim um pouco perdida que achou que eu estava falando de temperatura. Clima organizacional, gente, assim, é como você se sente no ambiente de trabalho ou em algum lugar. Não é a temperatura e não tem nada a ver com ar-condicionado, que foi o comentário lá que a coitada da pessoa disse. Mas, enfim, quando a gente está falando de plano de negócio, a gente está falando de mercado. Mercado é o conjunto de pessoas que vai influenciar nos resultados da sua empresa. Então, o mercado é o seu concorrente, é o seu cliente, são os fornecedores, tá? São os distribuidores, ou seja, quem vai vender o seu produto ou serviço. O mercado é o conjunto de todos esses fatores. Então, quando a gente fala, o mercado está aquecido, significa dizer que tem muitos vendedores, tem muitos compradores, né? E que as pessoas estão conseguindo obter dinheiro. Isso significa mercado aquecido. E o mercado está parado. Significa dizer que as pessoas estão com pouca renda, tá? E por estarem com pouca renda, o mercado está parado, entendeu? Os fornecedores não estão conseguindo vender, tá? Então, está tudo mais ou menos empatado. E dentro do mercado, nós temos os competidores ou concorrentes, tá? Gente, poucas coisas no nosso mercado, né, no Brasil, no mundo, não tem concorrência, tá? Talvez um dos poucos casos que eu conheço de pouca concorrência é justamente o que a gente está vendo aqui reunido nessa sala. Então, primeiro, aqui nós temos alunos da geologia, da engenharia cartográfica e de sistemas de informação, que, curiosamente, são 3 áreas que, no momento, a concorrência existe, mas ela não é acirrada. Por que isso? Primeiro, no caso de sistemas, falta profissional de sistemas de informação no planeta, tá? Então, com a tecnologia, novas coisas foram desenvolvidas, novos processos, as empresas estão tendo que inovar. Então, é lógico que vão contratar profissionais da área de sistemas. Na área de geologia,
cada vez mais também as empresas estão tanto abrindo novos empreendimentos, estão existindo novas regulamentações legais, estão sendo explorados novos minérios, novas estruturas, tá? Então, abre campo para muitos geólogos atuarem, tá? E, de novo, são poucos. Hoje o Brasil forma poucos profissionais na área de sistemas de informações, poucos geólogos e menos engenheiros cartográficos ainda, tá? O profissional da área da engenharia cartográfica, que é a área de vocês também, só tem 3 faculdades no país, públicas, que oferecem o curso, não são 3 ou 4. E, gente, o país crescendo precisa de engenheiro cartográfico? Precisa, tá? Porque vai construir estrada, vai fazer medição, vai trabalhar em local urbano. Em crise, vai contratar? Também vai. Porque mesmo em crise, serão necessárias reformas, serão necessárias medições, legislações vão ter que ser atendidas. E, de novo, forma pouco. Tá? Forma pouco, e existem muitas oportunidades, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tá? Acho que até já comentei com vocês de casos em que o pessoal sai daqui do Brasil e vai trabalhar na Ucrânia, vai trabalhar em outros lugares, porque, enfim, tem vaga, tá? Ainda assim, por mais de boa na lagoa que vocês estejam quanto à formação de vocês, sempre vai existir alguém que faz mais ou menos aquilo que você faz. Então, qual é o caminho? Você vai batalhar para destruir essa pessoa? Não. Você vai analisar os pontos fortes e fracos da sua concorrência em relação a você e você vai tentar melhorar, tá? Por quê? É aquela história. Quando você está disputando uma Olimpíada, por exemplo, você está disputando natação, o seu adversário não é a pessoa que está na raia do lado, o seu adversário é o cronômetro. Quanto menor o tempo que você puder fazer, maior a chance de você vencer qualquer disputa. Então, na verdade, quando a gente está falando aqui no plano de negócios de análise de concorrentes, a gente está falando principalmente de você ter ciência daquilo que está acontecendo, para não ficar boiando, para não ficar viajando, para saber o que está acontecendo de fato, e daí você vai planejar atitudes, estratégias, tá? Para você conseguir se dar melhor, né? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que fala assim, por exemplo, aí em Monte Carmelo tem um lanche que eu amo. Eu não sei se vocês gostam, se não, mas tem o Carneirinho Lanches. Qual que é o lanche favorito de vocês? Eu sei que tem o Brasileirinho, tem aí vários lanches que abriram recentemente, inclusive alguns gourmet que eu ainda não tive a chance de conhecer. Qual é o favorito de vocês? Vocês têm algum favorito? Bom, e André está aqui falando que gosta de pão de queijo com café. Não, eu tava me referindo, gente, a estabelecimentos, né? Fora, qual estabelecimento de lanche é o favorito de vocês aí em Monte? O Gabriel tá aqui falando que o carneirinho é tradição. Eu adoro, gente. Eu não sei o que ele faz, especialmente no pãozinho dele, que eu acho maravilhoso. Qual que é o lugar de comer lanche favorito de vocês aí em Monte, gente? O Arthur tá falando que é uma boa opção, um dos melhores, e Andres não tem favoritos. O Yandres, ele e a batatinha frita estão juntos, estão na paz. O Gabriel adora o Subway, eu também gosto muito. Eu gosto muito daquele lanche de... um dos poucos frangos que eu como, mas aquele de frango teriyaki eu adoro. Já tá falando que gosta muito da pastel, né, da pastelaria do Subway. Aí, deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês, tá? Em muitos lugares, quando a pessoa vai abrir um empreendimento, a pessoa ela está querendo conquistar mercado na marra. O que a gente chama de conquistar mercado na marra? Seria algo assim. Vamos supor que a Alice e o Felipe, eles se unem e eles falam assim, vamos montar uma casa de lanche? A Alice e o Felipe topam essa proposta, montam uma casa de lanche, mas o que eles decidem fazer como estratégia? Eles miram ali no carneirinho, fazem coisas parecidas com carneirinho
oferecendo um preço menor. Então, eles usam como, assim, lema: vamos fazer um preço menor que o carneirinho, vamos derrubar o carneirinho e conquistar o público do carneirinho. Gente, eu vou falar uma coisa. Isso não dá muito certo, tá? Porque o que acontece? As pessoas, geralmente, com o passar dos anos, conforme o estabelecimento desenvolve tradição, o público se fideliza. E segundo, que muitas vezes, quando você está tão focado no seu concorrente, você acaba não desenvolvendo coisas únicas, coisas próprias suas. Então, é um tiro no pé você falar assim: eu vou abrir um negócio para combater fulano. Em muitas medidas, sim, tá? A Mari está aqui falando que tem ou tinha um lugar naquele boulevard que é bom, naquele que era, não era aquele Smash, eu acho. Tinha aquele Smash, se não me engano, perto daquela tabacaria, também tinha um negócio de lanche que era gostoso. Enfim, isso vale para lanches. Então, por favor, Alice e Diego, aliás, Alice e Felipe, não é uma boa a gente abrir um negócio. Me deu virose quando comi no posto. Ah, tadinha! Lá no posto tinha um lugar que vendia carne na chapa, eu não sei se ainda tem. E eu fui lá e eu meio que passei vergonha, porque eu fui com alguns amigos, eu falei, vamos dividir, não sei o quê, eu comi tudo sozinha. Eu não dei a chance das pessoas pedir, enfim. Foi desculpa de pedir mais também, né? Mas, enfim, eu pensei que a porção dava para várias pessoas, mas no fim das contas eu comi quase tudo sozinha. O Yandri está aqui falando que o ruim, né, o brabo é demora no atendimento que desanima. Sim. Então tá aí um atributo, Yandris, que serve como diferencial, tá? Então, às vezes, para você ganhar um mercado, para você fazer bonito com o seu cliente, não é você mirar em assim, vou destruir os meus competidores. Trata de você descobrir coisas que, de repente, são pontos fracos deles, que eles não fazem tão bem assim, e você garantir entregar algo melhor, algo mais consistente. Por exemplo, quantos de vocês, gente, já foram naquele restaurante, o Outback? Que tem ou tinha lá em Uberlândia, e tem em vários outros lugares do país. Algum de vocês já foi no Outback? Esse meu chá tá pelando. A Alice falou que já foi no Outback. Eu também já fui algumas vezes. Eu vou dar um exemplo, gente, tá? Desse estabelecimento específico, mas vocês vão perceber que o exemplo se aplica a qualquer outro, tá? A Alice está falando que ela ganhou a cebola grátis porque é bem caro mesmo, Alice. Inclusive, eu comprei recentemente uma air fryer, essa daquela fritadora lá, porque eu descobri uma receita de fazer essa cebola em casa e ela fica igualzinha a que você faz, aqui come no Outback. Eu vou te passar. Maravilhosa, maravilhosa. Só que dá um trabalho tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiz uma vez. Assim, na real, é muito trabalhoso fazer, cara. Assim, tem coisa que você pensa assim, é só cebola e massa, por que é caro, não sei o quê. Mano, porque dá muito trabalho, cara. Pelo amor de Deus. Bom, por que eu estava falando do Outback? E vocês vão perceber que é um exemplo que serve para qualquer outro estabelecimento. Porque o Outback, eles têm um atendimento que é espetacular. Quem passa na frente desse estabelecimento, repara que sempre tem fila. E ninguém gosta de esperar em fila, tá? É um saco esperar em fila. Só que mesmo assim, até na fila, você já tem um bom atendimento. Você já é servido na fila, os garçons são simpáticos, eles atualizam com frequência o tempo de espera, eles são muito honestos quanto ao tempo que vai demorar para liberar mesas. Quando você senta, você está lá dentro, o atendimento é de primeira, tá? Então, isso é um excelente diferencial, tá? Tem lugares que a gente não volta ou que a gente volta mais porque o atendimento é bom. Então, isso é uma boa estratégia para você disputar mercado, para você se dar melhor que seus competidores? Tá? E a gente vai estudar isso nos próximos tópicos do plano de negócio. Outro tópico do sumário executivo, e como vocês perceberam, só um parênteses,
O sumário executivo é um resumo de tudo o que está adiante. Por isso que eu estou dedicando um tempinho agora, gente, para explicar cada uma das partes que vocês irão desenvolver, tá? O próximo tópico é a equipe de gestão. Bom, o que é equipe de gestão? Quem que vai colocar a mão na massa? Então, vamos supor, por exemplo, que a Mariana e a Ana Laura decidam se unir e montar um empreendimento, tá? Então, elas são as proprietárias do empreendimento. O que elas poderiam abrir? Já sei, a mãe da Ana Laura tem uma loja de roupas. A Ana Laura, ela podia, junto com a Mariana, lançar por exemplo, uma loja de venda de cosméticos, porque ela já entende do público feminino, ela cresceu vendo a mãe atender muito bem as pessoas, então ela entende de gente. Então, acho que tem uma chance boa aí da coisa funcionar com vocês duas, viu? Então, a Mariana e a Ana Laura, elas juntas vão montar um empreendimento de venda de cosméticos, tá? Elas são equipe de gestão. Agora, na vida real, o que a gente faz e o que a gente deveria fazer? Aí vamos agora falar de sócios. Antes, deixa eu dar uma olhadinha no que o André falou, que o Starbucks também é um exemplo. Ele é caro, só que é um ambiente tão bom que você sempre quer voltar. André, eu assino embaixo, tá? O atendimento do Starbucks, gente, é muito bom, tá? E assim, eles investem muito. Para quem tem curiosidade, tem um livro que se chama A Força do Hábito, tá? Ele é um livro muito interessante que ele, inclusive, estuda o caso do Starbucks, tá? Ele cita como que o Starbucks treina o funcionário para que ele incorpore na vida dele boas práticas, para que ele seja um profissional mais efetivo. Eu vou mostrar aqui para vocês a carinha do livro, que esse é gente, que vale a pena comprar, vale a pena baixar. Em linhas gerais, esse livro A Força do Hábito, ele é bacana porque ele mostra que a gente pode construir e mudar hábitos. Tá? Deixa eu mostrar aqui a carinha dele. Ele usa, curiosamente, o Starbucks como um bom referencial. Para quem tem interesse nessas áreas assim de estudo comportamental, esse livro super vale a pena. Tá? A Mari está aqui falando, fora o marketing que eles inventaram de errar o nome. É verdade. É verdade. Assim, ô Mari, você quer explicar melhor para seus colegas o marketing de errar o nome? Vocês me escutam? Escuta, professora? Sim. Eles erram o nome de propósito para a pessoa tirar uma foto e postar e marcar eles, falando, olha como eles escreveram meu nome. E tem até uma tag, que se entrar tem vários nomes escritos errados. E com isso eles tiveram tanta, gente que queria saber como que escreveu o nome, que eles ganharam marketing sem pagar nada. Mari, é verdade. Parece, que povo tonto. Não, foi pensado. E aí, Mari, também tem um segundo fator, que é psicológico. Gente, para nós todos, o som favorito da nossa vida é o som do nosso próprio nome. Sim, porque nós somos criaturinhas movidas pelo desejo e nós somos, sim, criaturas de ego. Então, todos nós gostamos de ouvir as pessoas falando o nosso nome. Quando o Starbucks ensina a pessoa a errar uma coisinha ou outra no nome, então, por exemplo, escreve Diego com Y. O Diego fala assim, não, meu nome é Diego com I. Aí o atendente ou atendente, é Diego. Tá bom, Diego, desculpa. Puxa, foi mal. Assim, da pessoa repetir o nome, curiosamente, né? O nome, a entonação, o café, o local, a pessoa fica envolvida. Então, existem até pequenos errinhos que eles são utilizados como instrumento de gancho, tá? Para quem tem curiosidade, existe uma área imensa do marketing, o neuromarketing, que estuda a reação emocional do cliente quanto a esses estímulos, tá? O André está aqui falando que ele lê um pedacinho desse livro. O André, pega emprestado do seu tio, baixa, porque ele é um livro bem bacana, tá, gente? Bem bacana mesmo.
E aí, por que eu estou falando de sócios? Por que eu estava falando da Mari e da Ana Laura? Pelo seguinte, na vida real, o que a gente faz? Quando você quer abrir um negócio, você vai juntar com um pai, com um irmão, com um tio ou com um amigo. E aí você monta uma sociedade. Tá errado? Não tá. Mas pode não ser uma decisão tão racional assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente escolhe. Então, primeiro, em um empreendimento, cada um tem que ter uma função específica e tem que ter competência para fazer isso, tá? Porque se todo mundo faz a mesma coisa, vocês vão acabar brigando. Então, se alguém ficou de atender as pessoas, o que está no financeiro não vai encher o saco do colega, tá? Só que quem está atendendo as pessoas tem que ser bom nisso. Não adianta ser alguém assim que não gosta da atividade. Tem que ser alguém que seja bom e tenha talento. E aí está o problema. Muitas vezes a gente seleciona sociedades por fatores emocionais, porque eu confio no fulano, Beltrano é meu amigo. E a pessoa simplesmente não serve para aquela função. Não tem talento. E não dá para as pessoas se unirem só com quem faz exatamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a Ana é uma menina bastante observadora. A Alice também, e a Alice é uma menina que gosta bastante de falar. Não estou te chamando de faladeira, mas a Alice gosta de conversar, a Ana Laura também, a Laura se posiciona muito bem. Então, o desafio vai ser vocês duas não se bicarem, tá? Porque vocês são bem parecidas. Então, vai ter que delimitar certinho o que é responsabilidade de uma, o que é responsabilidade de outra, né? Ah, perdão, falei da Alice, é da Mariana. Mariana também fala bem. O Mário, o comentário vale para você também. Vocês falam bem, então vocês têm que tomar cuidado para não se bicarem. Porque quanto mais parecidas as habilidades, maior a probabilidade das pessoas se bicarem, tá? Porque uma vai começar a colocar o bedelho na coisa da outra. Então, tarefa dada, tarefa dividida. E segunda coisa, a gente tem que pensar em termos de talentos. Ou seja, que talentos estão faltando na minha empresa? Você procurar pessoas que tenham aquilo que falta. E sejam confiáveis e sejam de confiança, tá? Por que às vezes dá tanta briga de família, briga de sócio? Porque muitas vezes a pessoa selecionada não tem talento para estar naquela função. Não tem talento e não tem curiosidade, vontade de melhorar. E aí, quando rompe a sociedade, muitas vezes existe ruptura da amizade e ruptura da família, caso seja um negócio familiar. Então, por isso, gente, equipe de gestão, aqui é só um exercício intelectual, mas na vida real tem que pensar. Algum de vocês tem algum pai, alguma mãe, algum tio que teve problema com sócio? Já aconteceu na família de vocês alguma coisa assim muito doida envolvendo sócios, que foi uma coisa que deu muito problema, que, enfim, que deu ruim? E a Andressa está falando da tia e da amiga dela. Oi, André, você quer ligar o microfone e falar um pouco a respeito? No campo do direito? Sociedade? Bom, tem um caso, gente, que virou um case de fracasso na minha família. Meu pai, assim que se formou, meu pai é engenheiro civil. Ele sempre foi muito estudioso, tudo. E ele juntou, por meu pai ser muito estudioso, ele é muito tímido, super tímido. Sinceramente, eu não puxei para ele. E aí, ele entendia muito de obras públicas, porque ele tinha experiência com prefeitura, e ele fez sociedade com outros sócios que eram também engenheiros, mas bons de conversa. Só que um era mulherengo, e que eu sei, ele tem 8 ou 9 filhos, e o outro era viciado em jogo. Como a gente pode ver, meu pai não era uma pessoa muito racional. Resultado, os dois fugiram
Desculpa, gente, eu tenho que rir porque, assim, desgraça é pouca, sabe? Meu pai, assim, foi a pior decisão que ele teve na vida, coitado. Os dois fugiram, sério. Um fugiu por causa de pensão, porque pegou mulher casada, sei lá o que rolou, mas o que era mulherengo. Teve que fugir, porque senão ia morrer. Enfim, fugiu. E o que era viciado em jogo fugiu de agiota. Então, resultado. Adivinha quem ficou com as dívidas da sociedade? Meu pai. Ele ficou. Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 2 anos. Eu acho que até quando eu tinha, sei lá, uns 18, meu pai ainda estava pagando coisa. Assim, então, gente, é sério o negócio, tá? Tem que selecionar pessoas por talento, por confiabilidade e por características complementares, tá? Não é ruim as pessoas terem habilidades parecidas, mas é péssimo quando você seleciona pessoas que são muito iguais a você, porque pode dar ruim justamente porque é parecido demais ver todo mundo querer fazer a mesma coisa, né? O Vitor tá aqui falando que tem um livro, eu acho que eu não sei se eu mandei para vocês. Eu acho que o Vitor, eu mandei para você o livro ou eu coloquei no chat, no grupo com os meninos? Porque se for o caso, mando para vocês agora. O Vitor está falando que o livro negro do empreendedorismo levanta 3 pontos muito bons para selecionar sócios. Ô, Vitor, você pode. Eu não lembro exatamente. Você lembra quais são? Que acho que você está com a memória mais fresquinha que a minha. Você pode falar para os meninos sobre esses pontos? Lembro sim. O primeiro deles era, inicialmente, ter valores e ética moral coincidentes, que é o primeiro ponto, que já é excludente de várias pessoas aí que podem estar no meio. O segundo é personalidades complementares, então, um ser tímido, o outro ser mais extrovertido, pode ajudar bastante no negócio. E também, 3, qual que seria a missão do projeto que cada um persegue, onde que ele se vê e quanto que quer ganhar. Isso é verdade. Especialmente esse terceiro ponto, que foi bom que o Vitor me lembrou, porque eu já, assim, eu ia esquecendo. Obrigada, Vitor. É assim, tem gente que abre o negócio como bico. Então, por causa disso, ela não vai dedicar 100% do tempo. Tem problema com isso? Não tem. Mas terá se o sócio vai usar aquilo como fonte de renda principal. Porque a dedicação de um vai ser muito grande e da outra vai ser muito pequena. Então, assim como numa sociedade de negócios, assim como na vida amorosa, o nível de dedicação de ambos tem que ser o mesmo, tá? Um relacionamento não funciona se alguém dedica 30%, o outro dedica 100%. Tem que estar todo mundo na mesma página, tá? Então, assim, mal colocando um exemplo maluco. Não adianta você ficar no relacionamento em que você quer casar e a pessoa, sinceramente, já está pensando em quem no carnaval que ela vai estar vacinada e vai estar lá beijando todo mundo, entendeu? Então, tem que estar todo mundo na mesma página, é essa a lógica, tá? Então, nível de dedicação, nível de retorno, tem que estar todo mundo na mesma página, né? Eu vou contar para vocês aliás, eu vou mostrar para vocês uma fofoca, tá? Que eu vi ontem na Folha de São Paulo. Espera aí que eu só vou dar uma sondadinha aqui para... Ah, caramba, acho que já saiu da página. Enfim, eu vou contar para vocês uma fofoca de sociedade que está acontecendo na... Ah, achei. Tem na Vila Madalena, para quem não conhece, a Vila Madalena, lá em São Paulo, é um ponto turístico cheio de barzinhos, tá? Cheio de barzinhos, é muito legal. Ô, Vitor, depois você só me lembra se eu mandei para a turma o livro negro do empreendedorismo, tá? Que se eu não mandei, eu mando para vocês depois, que é bem bacana, tá? Mas enfim, na Vila Madalena tem um bar que se chama Mercearia São Pedro, que é um bar super famosinho, sabe? Enfim, o que acontece? Os sócios brigaram e aí tá dando um maior rolo. Um dos sócios já chegou no bar quebrando tudo, que nem eu tô aqui mostrando para vocês. Um tá acusando o outro. Enfim, tá dando o maior chabu.
Por quê? Objetivos diferentes, pontos de vista diferentes. E, gente, a briga, a coisa tá tão feia que tá aparecendo até em jornal. Por que tá aparecendo? Porque o bar é mega famoso. O lugar é um ponto tradicional, né? É a mesma coisa, sei lá, aqui em Ribeirão Preto é muito famoso o Pinguim. Se os sócios do Pinguim resolverem sair no braço e ficar brigando, né? Então, isso vai dar ruim. O Vitor está aqui falando que eu mandei o arquivo do livro Negro Empreendedor para vocês no chat. Quem tiver curiosidade, gente, lê que ele é muito bacana, tá? Ele dá dicas bastante válidas com um ponto de vista diferente. Tipo assim, muitos livros de empreendedorismo falam, o que fazer para dar certo? Inclusive, essa disciplina inteira fala isso, né? O que fazer para dar certo? Mas esse livro fala o contrário. Tipo, olha aqui, eu empreendi, já me ferrei várias vezes, então olha aqui tudo que eu errei para você não se estabacar lá na frente também, tá? Então, o ponto de vista desse livro é bastante interessante, tá? Tiago tá aqui falando que vai ter que ser um tiquinho mais cedo, então, ó, Tiago, beijo, beijo, não esquece de fazer lá o questionamento. Bom, pessoal, agora, na aula que vem, eu quero conversar com vocês sobre esses próximos 4 tópicos. Enquanto isso, a gente tem agora mais ou menos 20 minutos, 20 e poucos minutos, e eu queria conversar com vocês. Eu tô falando aqui, e eu queria saber de vocês se vocês já têm alguma ideia, se enquanto eu tô falando, vocês tiveram algum insight, alguma iluminação quanto a qual negócio vocês vão usar para fazer o plano de negócio, que ideia vocês tiveram, tá? Eu quero que vocês falem, né, alguma ideia que vocês porventura tiveram, porque eu acho que é importante que vocês se comuniquem para que vocês possam, caso queiram, montar grupos, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou meio que chamar, mas se você não tiver ainda uma ideia muito clara, não tem problema, tá? Eu só quero mesmo tentar organizar um pouco melhor as coisas. Então, vamos lá. Alice, você já tem alguma ideia do que você pensou em fazer? Não, professora, mas eu vou fazer com a Eiko, Ah, boa. Boa mesmo. que acho que talvez vai ser semelhante aí a ideia. Beleza. Bom, ô Mari, você pensou em alguma coisa? Ou não? Vocês ainda estão matutando? Ainda não. Bom, meninas, pense em alguma coisa que vocês têm em comum e não precisa, porque vocês fazem engenharia, tem que fazer alguma coisa da engenharia, tá? Pode fazer uma coisa, sim, out, tá? Não tem necessidade. O Diego, tadinho, ele é a segunda ou terceira semana dele de aula. Eu sei que você está mais perdido que segue em tiroteio, mas calma, que você vai rever o prejuízo. Mas, de toda forma, você teve alguma ideia do que é que você pode fazer, de alguma coisa que você tenha curiosidade de desenvolver? Eu acho que ele não ouviu, ou ele deve ter ido comer paçoca. Não sei. Bom, Vitor. Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Ainda não, mas ele já sabe a área. Que área que você está pensando em fazer, Diego? Desenvolvedor de front. Boa. Matuta a respeito. Então, gente, quem tem interesse, né, em desenvolver alguma atividade relacionada ao desenvolvimento de front, bate o papo aí com o Diego, porque pode ser que saia uma coisa bacana, tá? O Vitor, eu sei que já tem uma ideia. Vitor, você quer falar a respeito? Ou quer explicar para os seus colegas um pouco do que você pensou? O Vitor não, ele está sossegado. O Diego está aqui falando que vai fazer com o André. Muito bem, meninos. E, ó, sempre pensem nisso, tá?
habilidades e características complementares, tá? Não vai vocês dois inventarem de fazer a mesma coisa. Ô, Brian, a Alice está falando que pensaram em algo do ramo fitness. Alice, eu vou te falar um negócio, cara, que eu nunca pensei que eu fosse dizer na vida. Na mesma proporção que tem muitos empreendimentos fechando, por exemplo, a academia. Gente, eu fiz crossfit entre idas e vindas uns 5 anos seguidos. E em academia fechou, eu ia em Monte, numa que ficava na frente da rodoviária, fechou também, inclusive faz tempo. Mas na mesma proporção que muitos lugares fecharam, por causa da pandemia, muita gente começou a investir em exercício em casa. E eu fui uma delas. Eu comprei até kettlebell, aquela bola que tem, aquela peso que tem um negocinho em cima. Comprei halteres, comprei elástico, comecei a aplicativo de fazer exercício, porque, gente, eu sou velha. Se eu não fizer exercício, eu não consigo nem dormir direito depois. Então, eu acho que você pensou em algo bom, porque as pessoas estão tentando se cuidar. Então, tanto esse segmento todo fitness, a parte que você consegue fazer em casa, e toda a parte de skincare, de cuidados de pele, etc., bombou agora no último ano e meio, porque basicamente as pessoas querem se cuidar e querem continuar vivas. Então, eu acho que, sinceramente, vai ser uma excelente tacada, viu, Alice? Mari, Alice, por favor, pensem em coisas, pensem em ideias, que acho que vai ser muito show, tá? Muito show mesmo. Ô, Brian, você pensou em alguma coisa? Já tem alguma ideia? Ainda não. Na dúvida, Brian, pense em coisas que você realmente gostaria de fazer, porque, enfim, falar um ditado horrível, gente, mas olha, já tá no inferno, abraço capeta. Vocês vão ter que fazer o trabalho de todo jeito, então, pelo menos essa é uma coisa que vocês venham a gostar, tá? O Brian de tatuagem. Todo tatuador. Ô, Brian, manda uma foto sua aí. Eu não lembro se... Ô, Brian, é você que uma vez descoloriu o cabelo? Ou não? Porque eu não tô lembrando de você. Eu lembro que eu já tive um aluno que chamava... Ah, você tá tatuadão? Você não tinha tatuagem antes, tinha? Ou eu aqui não lembro. Tinha pouco, agora você tatuou muito? Tá com 12. Elas são grandes, são pequenas? Como que elas são? Ele é a cobaia do amigo. Também no médio. Acho que deve ter ficado legal, sabe? A Alice tá falando que ele quase fechou o braço. Gente, se eu sou a pessoa menos tatuada da minha família. Minha família é todo mundo muito tatuado. O meu irmão, do pescoço para baixo, já não tem espaço. Né? Meu irmão eu acho meu irmão super gato. Meu irmão é super bonito e tatuadão, gente, meu Deus. Só que assim, agora, hoje, ele tá basicamente fazendo coberturas. Porque ele começou a se tatuar muito novo. E assim, ele não escolheu os melhores profissionais, eu arrisco dizer. Então, e todas enormes, todas tatuagens muito grandes. Então, com tatuagens muito grandes, a cobertura fica ainda maior, né? Então, tem que pensar. Brian, só cuidado para não ser, assim, cobaia, assim, e não ficar bom, porque a cobertura custa muito caro, gente. Eu fui pesquisar de fazer umas coberturas de maminha aí e... Ai, meu Deus do céu. Vou falar uma coisa, se arrependimento, pelo menos para uma minha, se arrependimento matasse, eu tava morta e enterrada, mas gente nova faz besteira, né? E eu também fiz as minhas. Bom, Gustavo, que você teve alguma ideia? Pensou em alguma coisa? Acho que o Gustavo tá pensando, ele não ouviu, hein? Você tá aí, Gustavo? Ainda não. Pensou, ainda não tá aí muito animado. Mas, ó, Gustavo, mesma recomendação que eu falei para os outros, eu falo para você, tá?
Pensa em algo que você goste, não tem problema fazer sozinho, mas, se possível, cola com alguém, tá? Porque duas cabeças pensam melhor do que uma. O André vai fazer junto com o Diego. Ô, Diego, é esse André que tá aqui com a gente, que vai fazer com você, ou é outro André? Aliás, só tem um André aqui, né? Então, bom, André, é você mesmo. Então, não tem outro, gente. Esse mesmo. Sabe, gente, eu confundo porque, por exemplo, é raro, por exemplo, ter Felipes na sala. Aqui tem 2. É raro ter Eduardos. Aqui tem 2, né? Gabriel, aqui tem 2. Então, tem vários... Isadora, tem 2. E curiosamente, gente, são nomes que não são comuns. Né? Não são comuns os nomes de vocês. Então, eu achei até curiosa essa repetição, porque realmente não é comum, né? Ô, Gabriel, pior é que não é, assim, não é comum. Talvez, na sua geração, quando você nasceu, o nome era meio que moda, e nasceu muito Gabriel, mas na minha geração, não era, né? Na minha geração era moda João Vitor, sabe? Eu conheço 5 João Vitors, sério. E Natália. Eu estudei numa sala no ensino médio que tinha 7 Natálias. Não sei porquê, mas tinha 7. O André tá falando que não é comum. Não é. Muito bem, não é? E, gente, com um nome que nem o meu, tipo, não tem mesmo, né? Então, o Andres está falando que o nome dele é o único da cidade. Possivelmente, Andres. O seu nome lembra do meu sobrinho chama Andrés. Eu acho que tanto a sua mãe quanto a minha irmã tiveram mais ou menos uma ideia parecida, sabe? Bom, Luiz, você teve alguma ideia de algum negócio, algo que você queira fazer para o seu plano de negócio? Pensou em algo? Ele está dizendo que não, mas provavelmente vai ser relacionado ao desenvolvimento de software para a área de agronegócio. Gente, olhem na minha fuça. Temos um milionário. Luiz, sério. Existem desenvolvedores, principalmente para monitoramento de lavoura, que estão ficando ricos, tá? Então, temos um milionário. Gente, cola nesse menino, porque se a ideia dele vingar, não esqueça da gente, tá? Por favor. Ô, Léo, você pensou em alguma coisa já? Alguma ideia, alguma coisa que você queira fazer? Léo também ainda está pensando, mas, ó, tenta pensar em algo, né, de novo, que você goste, tente fazer com alguém e... Último conselho, gente, não enrolem, tá? Porque, não deixem para o último momento, porque esse negócio dá trabalho, tá? O Rafael, ele tá falando que vai ter que sair um pouco mais cedo, ele vai fazer com o Thiago, muito bem, fazer algo sobre uma empresa na área da topografia. Fechou. Então, Rafael e Thiago já têm uma noção do que vão fazer. O Léo tá aqui falando que ele tá pensando em como recuperar minha nota em lógica. Não sei. Tadinha, não sei. Você tem alguma ideia sobre o que você pensou em fazer, Léo? O Diego tá perguntando aqui de nota, enfim. O Gabriel, você pensou em alguma coisa? O Gabriel Matheus, tá? Gabriel Matheus, você pensou em fazer alguma coisa? Já pensei sim, escritório, professor. Ia ser eu, Felipe e Rafael. Ah, meu Deus! Meninos, lembre-se sempre, 3 pessoas muito parecidas, sai briga. Então, quando vocês forem montar lá o plano de gestão, cada um faz uma coisa separada do outro, tá? Porque senão vocês vão começar a se pegar. E aí não vai dar certo, tá? Eu acho que saiu a nota de lógica e vocês estão tristes. Gente, se serve de consolo, vocês são calouros pelo jeito, tá? Todos os colegas aqui vão poder falar a mesma coisa para vocês. Primeiras provas, todo mundo toma pau, tá? Ninguém tira uma notona, porque o Diego tá falando que não viu a dele. Que é assim, ele já até fechou o Teams. Pessoal, toda primeira prova vocês tomam pau, sempre, tá?
E por isso também tem várias chances de recuperar. Porque vocês não conhecem o estilo do professor, não conhecem o estilo de prova, então encarem como um teste. É só não desanimar. Não é porque foi mal na primeira prova que você vai mal nas outras. Então, gente, não desgarra, tá? Entende o que errou e bola para frente, tá? Ela tá aqui falando que errou bastante. Léo, tenta entender, pede uma correção comentada, tenta entender o que errou, porque a probabilidade de você errar de novo a mesma coisa é pequena, tá? E o Diego falando que a esperança é a última que morre. Só que a esperança sem ação é inútil, viu, meninos? Então, entendam onde erraram e foquem na correção disso. E Andres falou que nem fez. E Andres corre atrás do prejuízo, pede uma sub, não deixa o barco correr não, viu, gente? Bom, temos agora a Mariana vai fazer junto com a Alice, então a Mariana acabei de descobrir que ela prefere ser chamada pelo nome japonês, assim como eu, tá? Vou te chamar de Eiko. Oi, Isa. A Isadora. Isa, você pensou em fazer alguma coisa? Pensou em alguma ideia de negócio, algum empreendimento? Teve alguma ideia? Oi, Isa. Isadora Martins, você. A Isa está aqui falando que ela pensou em criar uma plataforma tipo Cambly, só que com professores de música e tal. Olha, Isa, é uma boa ideia, viu? É uma boa ideia. Tem um colega seu na disciplina do marketing que teve uma ideia mais ou menos parecida com a sua, sabe? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Eu acho que ia ser legal vocês falarem. O Rafael já falou que, peraí, o Rafael, não, você não falou ainda não. O Rafael, o Melo, só tem um Rafael aqui, aliás, né? Eu só tenho um Rafael. O Rafael, você pensou em alguma coisa? O que você está pensando em escrever? Gente, tem 4 Rafael. Não, tem 3 Rafaéis e a Rafaela, que está no campo. O Rafael, ele pensou na parte de computação, mas nada exato, tá? Matutando, pensando, tem muita área e tem mesmo. Tem mesmo. Bom, agora o Só Gabriel, né? O Só Gabriel, que na verdade é o Gabriel Ferreira. Gabriel, você pensou em desenvolver alguma atividade? Você teve alguma ideia de abertura de negócio? Vai fazer com o Brian. Os dois vão montar um estúdio de tatuador. Os dois vão fazer estúdio de tatuador, gente. Não. Área de agrimensura. Eu já estava pensando que uma ia fazer tatuagem e outra ia fazer piercing. Já era, mas enfim. Menino, sucesso, por favor, não briguem, tá? O Gabriel falando que pode ser na área de tatuagem também, tanto faz. O Gabriel tá o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, gente. Ele que tá falando que vão montar um bar. Não pode, porque eles vão beber o estoque, cara. Quem bebe não pode montar bar, sério. Não vai ter lucro nenhum. Meninos, bar não, sério. O Vinícius. Vinícius, você teve alguma ideia do que você pensou em fazer? O Vinícius é o tadinho que acabou de entrar, tá mais perdido que segue em tiroteio. Mas calma que você vai recuperar, tá? O Vinícius está falando que ele está matutando, que ele não procurou dupla, porque daí quem não tiver, quem vai querer... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá matutando aqui ainda. Não procurei dupla ainda. Porque, tipo, vocês estão conversando agora, né? Não precisa, assim, correr agora, não. Quem não tiver, pode ir comigo ver se vai dar certo? Eu nem entendi direito, Vinícius, mas olha só. Tá, não. Se quiser que eu explico. Pode explicar. É que assim, eu não pensei na ideia ainda, mas que eu também não procurei ninguém aqui ainda no grupo. Aí eu, sim, só quiser ir comigo, conversar para ver se vai dar certo, as ideias vai bater. Não sei se ficou claro agora. Uhum. Não, acho que você fez bem, Vinícius. Seria legal você colocar no grupo alguma coisa que você tem interesse, porque, né, de repente, pessoas com interesses similares pode fazer junto, né? Ou se você tiver uma ideia assim muito diferentona, dá para fazer sozinho também, tá? Mas possível, divida a atribuição, tá? O Felipe Augusto, agora. Felipe, você teve alguma ideia?
do que fazer, o que você está pensando em desenvolver? Felipe tá junto com o Gabriel. Ó, gente, grupo de 3, tá com 3, né? O Gabriel, o Matheus. Ah, tá. Tá, então, ó, grupo de 3, tá? Agora, só Felipe. O Gabriel, o Matheus tem tudo, gente. Agora, o Felipe. Tá, então tá o Gabriel, o Felipe e a Rafa. Tá, beleza. O Felipe, agora só o Felipe. Deixa eu ver, o Felipe, pelo sobrenome, o Felipe Pietro. Felipe, você pensou em alguma coisa do que você vai fazer? Ainda não? Tá matutando? Quantas tá ainda? Tá indo só as suas ideias? Acho que ele ainda tá pensando. Joaquim, você pensou em alguma coisa? Teve alguma ideia do que você vai fazer? Ainda não. Bom, depois se escreve lá no grupo alguma ideia que você porventura tenha para ver se existe compatibilidade, tá? O Adriano, você pensou em alguma coisa? Adriano? Também ainda não. Mesma coisa, olha. O Yandri, você pensou em alguma coisa já do que você gostaria de abrir? Yandris? Alguma coisa na área de inteligência artificial, muito bem, tá? Então, quem tem interesse em fazer algo na área de inteligência artificial, o Yandris está pensando em fazer algo assim, tá? Ana, você já tem alguma ideia do que você gostaria de desenvolver? Ainda não? Ana, sou eu? É. Em abrir, não. Às vezes eu tentaria fazer da loja também. Boa ideia. Sua mãe já tem a loja estabelecida, os dados estão aí. Boa ideia. Então, bom, Ana, eu acho que vai dar certo, porque a loja já está estabelecida, consolidada. Uhum. Eu vou tentar, então. Beleza, Flor. E, por fim, o seu Arthur. Arthur Machado, o que você pensou em fazer? Ele está matutando ainda. Ideias relacionadas a empresas de ecoturismo. Muito bem, homem, muito bem. Tem muito campo e as estimativas para o turismo em 2022 são as melhores possíveis, especialmente o ecoturismo, porque ainda tem medo de pandemia, as pessoas estão com pouco dinheiro e o ecoturismo brasileiro tem muito campo, não é tão caro assim, tem muita oportunidade nessa área, tá? Então, eu boto fé que vai dar certo. Bom, meninos, eu acho que tivemos aí boas ideias. Eu gostaria que vocês assistissem a aula, vissem os materiais, e na semana que vem a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a estrutura básica do plano de negócios e a gente vai começar a falar a partir do tópico 1.4, tá? E dessa vez vamos tentar direcionar as nossas conversas para as ideias de negócios que vocês estabeleceram, tá bom? Beleza? Bom, então, meninos, a André tá falando que tá tudo bem. Então, meninos, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês todos. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Eu acredito que eu termine de corrigir aquela análise SWOT e o planejamento, organização até o final dessa semana, daí eu já solto as notas todas em bloco, tá? Então, meninos, beijo, beijo, beijo e tchau, tchau.